Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, Igreja amada do Senhor. Se coloque em pé juntamente comigo. Nós estamos no 12º dia do jejum. A palavra de Deus, em Salmos 91, diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Você crê nisso? Eu convido você a levantar as suas mãos, fechar os seus olhos e buscar desde o início deste culto ao Senhor com todo o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, buscando a Tua face, adorando ao Teu nome. Nós sabemos, Pai, que se estamos aqui, é porque o Senhor se moveu em nosso coração e nos trouxe a revelação da Tua palavra, e nos trouxe a revelação daquilo que precisamos para as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, que sem a Tua presença nós não somos nada. Sabemos que necessitamos do Senhor, necessitamos do Teu Espírito, necessitamos da Tua palavra para edificar a nossa vida. Que em nome de Jesus, a cada dia, possamos olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Que a cada dia possamos colocar os nossos olhos fixos em Ti, sem andar pelas circunstâncias, sem olhar para sentimentos, para emoções, sem olhar para aquilo que muitas vezes encontramos na nossa caminhada. Nós prosseguimos em alcançar aquilo que o Senhor trouxe sobre as nossas vidas, em alcançar a Tua promessa. Nós prosseguimos em Te buscar, em Te servir, em Te adorar. Nós levantamos as nossas mãos desde o início deste culto para declarar que o Senhor é o Deus de nossas vidas, para declarar que o Senhor é o Deus e não existe nenhum outro além de Ti. Que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja para todo sempre louvado em nossas vidas. Recebe, Pai, este culto do início ao fim, que o Teu Espírito se mova com liberdade, do início ao fim, que o Teu Espírito possa se mover e quebrar todo jugo que se levanta contra as nossas vidas, o jugo do pecado, o jugo de sentimentos, de emoções, o jugo das estratégias do diabo que caem por terra nas nossas vidas, porque nós sabemos que querendo o Senhor operar, nada e ninguém poderá impedir. Querendo o Senhor agir, nada e ninguém poderá impedir. Nós sabemos, Pai, que somente a Ti, somente o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Recebe, Senhor, recebe a nossa exaltação, recebe, Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Sim, ó. Entrai por Suas portas com ações de graças e nos Seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, bendizer-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele é bom!
suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Render-lhe graças, vem dizer o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Obrigada, Senhor, porque as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Aleluia! Mais uma vez, declare: você. Eu sou. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aplauda mais forte a esse Deus que derrama da sua bondade sobre nós. Aleluia! Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou de seus. Pois Ele disse: me amei, arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene. Com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei. Eu te amarei. De todo meu coração, alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei, Jesus. Eu te amarei. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos chamou
de todo. Diga pra Ele: alma e mente, derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei, eu te amarei. Jesus, vamos declarar juntos. Jesus, eu sou teu e pra sempre não desejo nada além
Espírito enche o meu ser. Levante suas mãos e declare: as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos, coroe o Rei. A ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroe o Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Eu consagrarei a ti, Senhor. Eu me renderei a ti, Senhor. Eu me rendo, eu me lanço, eu te adoro, meu Senhor. Muda esse ambiente, Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Ele está aqui, Ele está aqui. Seja ministrado pelo Senhor. A presença dele está aqui. Clame, clame, nós queremos mais, Senhor, mais de ti, mais de ti. Um ambiente com liberdade, um ambiente onde a tua presença flui, um ambiente onde a adoração possa fluir. Nós queremos ter a manifestação como filhos separados. Estamos aqui para atrair a tua glória, para atrair a tua presença. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Se você quer mais do Senhor, então clame, peça, peça. Nós queremos mais, muito mais. Cura, cura,
pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só para te adorar. Só para te adorar. Trazemos a presença de Deus para este lugar. Toda a atmosfera pode ser mudada pela sua presença. Quando a sua igreja abre a boca para adorá-lo, entregando a Ele o seu amor, porque a adoração nada mais é do que o amor respondendo ao amor. Nesta hora, deixa aos pés de Jesus todos os teus problemas, dificuldades e lutas. Olha para Jesus não mais na cruz, mas agora é ressurreto, assentado no seu trono triunfante, coroado de glória. Este é o Jesus que aqui está. Aleluia! Pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Mais uma vez a igreja só para te adorar. Recebe Jesus. Os homens cantam, as mulheres glorificam. Lindo. Mais uma vez, os homens e as mulheres continuam glorificando. Rasga o teu coração, entrega para Ele o teu louvor e adoração. Grande
Agora as mulheres adoram e os homens glorificam. As mulheres, mais uma vez. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Recebe, Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Olha para quem está do seu lado, diz boa noite, diga, é bom ter você aqui. Deus te trouxe para este lugar, porque o céu tem alguma coisa para a tua vida, aleluia. Podemos assentar, glória a Deus. Boa noite, a graça e a paz, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês, aqueles que aqui estão neste culto presencial e também aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam vir, aqueles que estão viajando em trânsito, aqueles que infelizmente ficaram impossibilitados de estar aqui. Boa noite a todos da região, estado de São Paulo, Brasil, mundo. É com uma alegria muito grande que nós estamos aqui, entronizando o nome santo do nosso Deus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, que você se sinta acolhido e abençoado em nosso meio. Esta é a casa do nosso Pai. Amém? Que bom é estar aqui. Queridos, eu gostaria de registrar o falecimento do pai do Beto. Ele, pai do Fábio, ele faleceu com quantos anos? 88 anos. É pai da Rose também. E eu quero deixar aqui os meus pêsames a Rose, ao Hamilton, ao Juninho, a Samile, ao Leandro, a Jaque, a Princesa,
enfim, a todos da família. Lutou bravamente e eu acredito que agora ele está com o Senhor. Estive lá para tomar um café. Neste dia fizemos a oração de entrega. Ele confessou a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Fui no hospital também. E lá eu perguntei, né? Tem alguém que você ainda precisa perdoar? Ele disse, não, já perdoei todo mundo. Aí eu disse, você fez uma coisa muito linda. Por quê? Reuniu toda a família brigada. Se não estava brigada, tinha lá algum ranço, pequeno, mas tinha. E foi tão bonito, né? Se consertar. Sabe por quê? A nossa salvação depende muito do nosso coração. Você não pode falar em salvação sem falar de cura interior, cura da alma, cura das memórias, cura dos traumas, cura das emoções. Você não pode falar de salvação sem falar de perdão e reconciliação. Geralmente a gente fala, eu perdoei, mas a pessoa peca por não se reconciliar. Então é muito sério isso. Aí eu perguntei se ele já tinha perdoado algumas pessoas em especial. Ele falou, já perdoei todo mundo. Quer dizer, estou pronto para a viagem. Glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vô-lo teria dito. Eu estou indo para preparar lugar para vocês. Esta é a nossa última inimiga, e todos nós passaremos por esse momento, mas o céu nos espera. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Eu gostaria de agradecer ao pessoal que veio esta terça-feira assistir a apresentação do teatro, na verdade a exibição do teatro. Se colocar o vídeo aí fica legal. Isso, parabéns. Precisa estar ligado aqui. Então, amados, eu quero agradecer aqui ao carinho de vocês. Tivemos assim um público muito bom. Glória a Deus. Obrigado porque você veio. Compartilhei com os irmãos que tínhamos ainda algumas pendências para saldar do teatro. E alguns irmãos foram assim muito generosos em contribuir. Então eu agradeço assim muito a todos vocês, tá bem? A Leise me pediu para falar da audição, não é? Ela falou, pastor, dá uma colher de chá, né? Fala da audição. Então, olha, você que toca algum instrumento, você que canta, não é? Ou gosta de cantar, porque tem gente que tem um dom maravilhoso para cantar, não é? Eu mesmo sou pregador, mas a pessoa pode afinar, ela pode melhorar. Então tem pessoas assim que gostam, né? Né, Natasha? A Natasha falou que vai casar, ela vai casar para cantar, né, Natasha? Ela pensa que a gente vai casar ela amanhã já. E tem pessoas aqui então que tem um dom lindo, né? E você pode desenvolver para você poder fazer parte futuramente do nosso ministério de música, tá bom? Eu quero agradecer também. O que mais aí? Eu tenho que agradecer o quê? Ah, tá.
Põe o do Acampa que eu quero falar das ministrações. Olha só, estas são as ministrações do Acampa. Ainda não estão todas lá, mas nós temos 2 do Júlio, né? Temos a ministração do João Melhorança, do Fabrício. Tem uma minha, né? A da Fábia. Cadê Fábia? Está aí? Fábia, quase 400 views. Recordista. Todo louvor, honra e glória para o Senhor, é ou não é? E que o Senhor possa te abençoar muito, para que você possa realmente ser um instrumento de libertação na área da sexualidade para muitas pessoas. Quase 400 views já. Já passou? É. A última vez que eu vi, já estava aí. Então quero agradecer a todos aqueles que ministraram no Acampa. Está à disposição. Eu gostaria que vocês pudessem assistir, principalmente a garotada, né? A juventude, os jovens, adolescentes. Mas é bom para os pais também ouvirem. Tem muita coisa que a gente precisou editar, que no ao vivo a gente joga mais sal na churrasqueira, é ou não é? Aí de vez em quando você vai ver uns cortinhos assim, o pastor está assim, daqui a pouco o pastor está assim, daqui a pouco o pastor está assim, a lei está ali, daqui a pouco está aqui. Você fala, foi transladada? Não, é uns cortes que a gente precisa fazer, né? Mas está muito legal. Já está à disposição dos irmãos a peça do Natal. Acabei não falando, é do Natal mesmo. Do Natal. Eu gostaria que vocês pudessem entrar para poder assistir. Tá fácil aí ou não? Só para colocar um pedacinho, não, né? Deixa quieto. Mas está editado, está bonito. Você entra no YouTube, né? E vai assistir a peça completa lá. Você vai ver que ao vivo é uma coisa e gravado é outra coisa. Então, muito legal. Eu preciso dar uma recomendação a vocês. Neste momento de culto, eu gostaria que vocês se concentrassem naquilo que vocês estão fazendo para o Senhor. Evite redes sociais, a não ser o pessoal da mídia, quem está trabalhando, quem está fotografando, quem está alimentando as redes sociais, tá bom? Isso vale também para o nosso pessoal lá em cima. Não tem problema, né? Tranquilo aí, né? Tá bom. Esse pessoal da mídia é uma bênção, né? São. E hoje a gente olha para a igreja, a gente vê que a juventude está se destacando, é ou não é? A gente olha. É para a gente se sentir tiozinho mesmo, né? Enfim, tem adolescente que está novo aí, né? Não sabe, chama de doutor, professor, tio. Falei, não força, né, filho? Né? Eu falei, já é batizado? Não. Falei, então não dá para disciplinar ainda, né? Nós temos, obrigado, filho. O do culto já está bacana já. Nós temos um bebê para apresentar, né? Já posso chamar? É o bebê de você, o netinho? Tá aí? Tá? Então posso chamar? Chama, não chamo. Chamo. Mama. É o alemão. Por favor, venha à frente o Adriano, sua esposa. Venha a Letícia, filha amada. Eu me lembro dela criança, na igreja. Tá bonitão, hein? Tudo bem? Tá estiloso, hein, irmão? Eu confundo os dois. Nuguete aqui faz sucesso, filho. É o Fábio, piadista. Muito bem, deixa eu dar uma palavrinha rapidinha a vocês,
mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós estamos tratando de algo espiritual neste momento. Pode entrar, Cris. Põe para cá o papelzinho, para não aparecer depois nas fotos. E só isso aqui. Nós precisamos dar valor às coisas espirituais. E uma das coisas que nós precisamos fazer e que devemos fazer é apresentar a criança que nasce, que é uma bênção de Deus na vida da família, para o Senhor. E esse momento ele é muito significativo. A vovó está aí, a Terezinha? Tá? Não? Depois ela vem então, né? Porque é um momento assim tão de honra que eu queria chamá-la, né? Mas hoje, infelizmente, ela não pôde vir. Mas eu gostaria então de dizer para vocês que quando apresentamos a criança para Jesus, ela passa a viver debaixo da bênção. Toda aquela malignidade, aquele legado familiar é quebrado no nome de Jesus. Só que para isso vocês precisam ser de oração, de jejum, da palavra, e precisam ensinar a criança, desde pequena, a temer ao Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança os caminhos que deve andar, para que quando ela cresça não se desvie dele. Não é ensinar religião, mas é ensiná-la a ter uma experiência real com Deus. Então a Bíblia diz o seguinte, que Jesus não foi batizado quando era criança, ele foi batizado com cerca de 30 anos de idade, quando o judeu já estava na sua maturidade. Então, apresentamos quando criança, e quando a criança sai da idade da inocência, ela pode se decidir por Cristo, e se reconhecer pecadora por conta de Adão, que trouxe a condenação para a humanidade, o pecado. Amém? Então eu gostaria de, neste momento, eu vou fazer assim, ó. Geralmente eu peço para o papai estar carregando e orando. Mas já que o papai não está aqui, eu vou pedir para o vovô segurar. Sabe segurar a criança, né? Não pode acordar. Você fica do ladinho mesmo. Vou tirar isso aqui para não sair na foto daqui. Para sair tudo bonito na foto. Então eu vou falar e você vai repetir, tá bom? Diga assim: Deus. Vamos estender as mãos para cá? Vamos ficar em pé? Deus. Eu quero representar aqui a paternidade na vida do meu neto. Eu quero, como homem de Deus, ministrar sobre a sua vida toda sorte de bênção e quebrar toda e qualquer maldição, sentença e condenação. Eu quero ensinar para ele os seus caminhos. Eu quero que ele tenha temor no seu coração e possa viver para glorificar o céu. Faça dele alguém nessa vida, que ele possa fazer diferença, que ele possa ser muito abençoado, que ele possa trazer alegria para a nossa casa, para a nossa família. Dê a ele saúde, muitos anos de vida, prosperidade, libertação e muitas bênçãos. Eu também abençoo a minha filha Letícia como mãe, com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Pai, em nome de Jesus, este dia é um dia festivo para todos nós. Te apresentamos esta criança que foi presente do céu para esta família. Em nome de Jesus, está apresentado. Olha só, esse aqui é o certificado do Brian Henrique Galvão Zamana. Então vou deixar aqui para a mamãe segurar. A mamãe não, vovó. Estou trocando tudo. Vovó. A mamãe não pode segurar a Bíblia do bebê, então vou dar para o vovô. Tá bom? Vamos ficar aqui para tirar uma foto. Cuidado com o degrau. Pode ser todos em cima mesmo, né? Para cá, chega um pouquinho para cá. Isso. Ó, deixa eu apresentar aqui. Esse daqui é filho do Adriano. Filho do Adriano. Esse aqui é futura nora. Acertei? Então tá bom. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu vi que o Felipe Parra está aí. Cadê o nosso eterno campeão? Ah, está ali, ó. Nosso eterno campeão. Muito bem. Glória. Oi, pastor. Quem chamou o pastor? Oi, pizza? Beber água? Agora, na hora do culto, filho. Traz a garrafinha. É o pai que ensina, viu? Pai tem que trazer garrafinha. Só pode sair para fazer xixi, pastor. Aí pode, né? Então Deus abençoe o Felipe, a Gi, o Marcelo. Eu ia falar o apelido dele. Como é o apelido dele? Pajé. Mas que Deus abençoe muito vocês aí, viu? Ó, se o Estevão começar a conversar muito, você nocauteia ele, que ele tem esse costume. Então, quando ele senta perto de alguém briguento, ele fica quietinho. O Felipe, ele foi campeão paulista e campeão brasileiro de MMA, o jiu-jitsu, Muay Thai. Do quê? Muay Thai. Eu confundo tudo. Mas campeão brasileiro acertei. Campeão paulista acertei. E você também foi campeão quando escolheu a Gia, hein? Ou ela que te escolheu? Ou Deus que escolheu? Foi Deus, né? Tá bom. Muito bem. Eu gostaria que você nesta noite se preparasse para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, quando da ministração da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, basta que digas apenas uma palavra. O teu milagre depende de uma palavra, da palavra que você vai ouvir e agasalhar no seu coração. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Eu preciso falar também do chá de bebê da Gabi, que foi uma bênção. Gabi não está aqui, né? Está no Ministério Infantil, né? Foi para o hospital, o que aconteceu? Gabi que está ruim? É? Mas nada sério, né? Tá, joia. Aí ela foi para o hospital agora, né? Nada que uma maisena com água com maisena e limão não resolve, né? Não é nada sério, né? Então tá bom. Ok. Acharam aí? Lucas capítulo 15.
versículo do 11 em diante. Então eu quero agradecer aqui, gente, o carinho de toda a igreja, principalmente das mulheres, que foi um negócio para mulher, né, o Márcio? A gente fica até perdido no meio de tanta mulher, né? Deslocado. Então eu quero aqui agradecer as irmãs que vieram, que entregaram um presentinho, né? Que Deus possa abençoar muito. E todos os irmãos que ajudaram, né? A Jovada aí, uma mão na roda, né? Ok. Acharam? Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, ou a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Diga comigo: despertou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, diga-me, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Diga comigo: ninguém lhe dava nada. E tornando a si, ou caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Até aí. Pai querido, continua falando conosco e nos revela aquilo que está no teu coração. Queremos sair daqui com uma palavra de fé para praticar. Muda a nossa realidade e nos abençoe, para que possamos viver um novo tempo profético de prosperidade. Abençoe os 21 dias que estamos fazendo de jejum e oração, pela nossa restituição financeira, cura das finanças da tua igreja, do teu povo, e também da independência e autonomia financeira. Nós oramos juntos, numa só fé, e dizemos todos: amém. Assim seja e assim será. Algumas pessoas não têm compreensão quando se fala do filho pródigo. Pródigo é aquele que foi embora de casa. Então, quando um filho se torna rebelde, teimoso, cabeça dura, e ele vai embora de casa, o pai e a mãe dizem: é o filho pródigo. Mas sabe o que significa pródigo? Esbanjador. Pródigo significa gastador. E quando nós entendemos isso, nós vamos olhar este texto com um olhar diferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesta noite, no 12º dia do nosso jejum de restituição financeira. Este homem tinha 2 filhos, e um deles resolve pedir a sua parte da herança em vida. E isso era muito sério dentro da tradição judaica. Era como se o filho estivesse desejando a morte do próprio pai, para se apossar do que ele teria direito só depois da morte do testador. Então ele pede para o pai a sua parte da herança, e nós vimos aqui que o pai não discute.
O pai não tenta demovê-lo desta sua decisão. O pai então divide em partes iguais, tanto para aquele que era mais velho, e para o filho mais novo. Dá para ele o dinheiro. E ele vai embora depois de um tempo. E a Bíblia fala que ele vai para um lugar longe dali. Isso significa que era um lugar onde as pessoas não podiam dar pitaco na sua vida. Um lugar onde ele ia conviver com pessoas desconhecidas. Onde ele poderia viver do jeito que quisesse e fazer o que dava na cabeça. E o que foi que aconteceu? Ele, quando tinha dinheiro, tinha muitos amigos. E ele gastava esse dinheiro a rodo, a torto e à direita. Ele fazia o que dava na teia. A Bíblia diz que ele gastava dissolutamente com coisas que ele não deveria gastar. É como se nos dias de hoje gastasse com bebida, com droga, prostituição. Então, enquanto tinha dinheiro, ele tinha amigos. Quando acabou o dinheiro, os amigos desapareceram, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Não mudou muita coisa em nossos dias. Tem gente que se aproxima de você, não pelo que você é, mas pelo que você pode lhe oferecer, pelo que você pode proporcionar. Muitas vezes por conta da piscina em casa, ou por conta do espaço gourmet, porque a churrascada é garantida. Muitas vezes a pessoa quer se aproximar de você por conta do status, por conta daquilo que você ostenta, e não pelo que você é. O bom de servir a Deus é que nós nos assentamos aqui um ao lado do outro, e aqui todos nós somos iguais, sem diferença. Não importa a sua profissão, não importa a sua renda, não importa a sua classe social, não importa a sua formação, não importa absolutamente nada, porque aqui todos nós estamos numa mesma condição, que é a condição de filhos. Então, este homem, ele vai fazer aquilo que para um judeu é extremamente humilhante, porque judeu não come carne de porco. Aonde ele vai trabalhar? Num lugar onde se criava porcos. Ou seja, o diabo pega uma pessoa e leva ela para o pior estado de degradação que ela pode viver. O diabo, ele quer humilhar você, jogar no chão e colocar o pé no seu pescoço, te sufocar, te matar aos poucos. Então, este homem estava lá e a barriga doía de fome. Ele tinha vontade de comer as bolotas dos porcos. O que significa isso? A ração dos porcos era uma comida feita com fubá. Então, estas são as bolotas que ele tinha vontade de comer enquanto ele tratava da criação dos animais. E ele precisou passar por tudo isso para cair em si e pensar: meu pai é rico, meu pai tem dinheiro, e se eu estivesse com ele, eu poderia desfrutar de uma vida abençoada. Então ele pensa:
vou procurar meu pai e me consertar, e dizer para ele que não sou mais eu digno de ser filho, mas apenas um jornaleiro, que no caso é um empregado. Mas não foi isso que aconteceu, e vocês sabem. Deus trabalhou com restituição na vida deste jovem rapaz, que desejou a morte do próprio pai, que tomou parte da sua herança, que gastou tudo no mundo, que passou por momentos terríveis, mas aprendeu uma lição. E eu quero que você guarde esta lição que ele aprendeu. Nunca esqueça o caminho de volta para casa. Nunca esqueça o caminho de volta para casa. Nunca esqueça o caminho de volta para casa. Tem muita gente que está aqui hoje, pode não estar amanhã, pode não estar depois, pode não estar futuramente. Se você sai, você vai dar com os burros na água, com a cara na porta, em um determinado momento da sua vida, onde você vai cair em si e pensar: eu não deveria ter me afastado de Jesus, virado as costas para Ele. Eu me lembro do meu pastor falecido, Sebastião Magalhães. Quando alguém se reconciliava, ele dizia: você volta para casa do lugar que você nunca deveria ter saído. E era verdade. Deus é tão amoroso que Ele não olha para aquilo que pode nos condenar. Ele olha para Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós naquela cruz. E por conta disso nós podemos ser abençoados e viver a restituição de tudo aquilo que perdemos por conta de uma má administração, porque este jovem foi um mau administrador. Ele pega um valor considerável de dinheiro e consegue torrar tudo em um curto espaço de tempo. Não foi um bom gestor, não foi um bom administrador. Então muitas vezes nós temos problemas financeiros, econômicos e materiais, porque nós não investimos na nossa educação financeira. E quando eu falo isso, tem irmão que fala: pastor, eu não gosto de ler. E eu digo: e se você soubesse que este livro vai te render muito? Você pode receber R$50, R$100, 150, 200 e daí para mais. É mesmo? É, porque você vai aprender a ser um bom administrador e um bom gestor da sua vida, do seu orçamento doméstico e dos seus negócios. Então o povo brasileiro não tem o hábito de leitura, e nós precisamos estudar sobre educação financeira. E você precisa entender também que a questão de pobreza, miséria, falta, necessidade, prejuízo e crise financeira é espiritual. E ela precisa ser combatida pela fé bíblica, em nome de Jesus. E a Bíblia nos ensina como fazer isso. Amém? Eu gostaria de aproveitar este texto para poder ensinar algumas coisas a vocês. Em 2022, o endividamento atingiu 77,9% das famílias brasileiras, e todas as faixas de renda, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os vilões são cartão de crédito, diga eu sei o que é isso,
Cheque especial, diga aí, eu sei o que é isso. Cheque pré-datado, ou cheque pós-datado, diga, eu sei também o que é isso. E outras formas de endividamento. Que podem estar relacionados ao crédito consignado, aquele crédito em folha. Diga, eu também sei o que é isso, pastor. Você está precisando de muita libertação, muita oração na tua cabeça. Crédito pessoal, diga aí de mim, Jesus. Carnês, financiamento de carro, financiamento de casa e outros. Um dos segredos da prosperidade, quer saber do segredo? Quer? Senão eu posso pular aqui. Um dos segredos da prosperidade é você aprender a guardar. Diga comigo, isso é cultural. Não importa o quanto você ganha, a organização ela se encaixa em todas as situações. Você começa a guardar pouco até se disciplinar. Então, quando nós falamos aqui a respeito de um dos segredos da prosperidade, que é guardar, isso te assusta, porque você pode pensar, então eu nunca vou ter dinheiro na minha vida. Por quê? Porque você é pródigo, gastador, esbanjador, ostentador. Não, pastor, é que eu ganho pouco mesmo. Já já vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Você começa a guardar pouco até se disciplinar. Você vai pegar gosto pela coisa. Na prática, você não vai conseguir sem muita disciplina. Então, há necessidade de empenho e de esforço pessoal. Você tem que ter uma visão daquilo que você quer para a tua vida. E este é um problema na maior parte das pessoas dentro de uma igreja. Por quê? Nós colocamos tudo nas mãos do Senhor e esperamos que Ele faça um milagre. Só que Deus não vai fazer a parte que me cabe e nem a parte que te cabe. Eu me lembro de um homem que estava morrendo afogado e não sabia nadar. E naquele momento, no seu último suspiro, ele pede socorro a Deus. E Deus diz assim: bate os braços e as mãos, ou os braços e as pernas, bate os braços e as pernas, que eu te salvarei. Na prática, você precisa de disciplina. Porque na cultura brasileira, você trabalha para gastar. É assim ou não é? Você trabalha para pagar dívida. Aí você diz, não sobra, pastor, para realizar projetos, objetivos, alvos, metas, sonhos. Não sobra. Ou seja, nós fomos então educados para gastar, e para gastar com dívida. Ou seja, você acaba deixando outra pessoa mais rica. Vocês se lembram quando o pastor William Dawson esteve aqui em Bragança? Ele é um americano. Ele pregou na nossa igreja. E quando terminou o culto, eu disse se ele queria comer comida italiana, chinesa, mineira, o que ele queria comer. Ele disse, a esposa dele me disse, nós, nos Estados Unidos, não temos o hábito, não temos o costume de tornar outra pessoa mais rica. A gente vai para a casa da sua mãe e nós vamos comer bolacha, água e sal e chá antes de dormir. Algo leve por conta da nossa idade e saúde. Porque tarde da noite não é hora de comer comida pesada.
por conta da digestão que é mais lenta. E muitas pessoas vão dormir e passam mal. Tem problemas de azia, refluxo e por aí vai. Você entendeu a lição? Nós, nos Estados Unidos da América, não temos o hábito de deixar outra pessoa mais rica. Então nós vamos para a casa da sua mãe. Nós queremos comer o que comemos sempre: bolacha, água e sal e um chazinho. Sabe, uma coisa que sempre falamos, isso nos leva para o buraco: eu mereço. Eu aprendi essa lição com eles. De grão em grão, a gente chega a 1 milhão. Um dia minha irmã me falou: a vida tem 3 fases. Primeiro você ganha, depois você mantém e depois você desfruta. Primeiro ganha, mantém, o que é difícil. Geralmente a pessoa ganha e não demora muito tempo, ela perde tudo, porque faz um negócio que não deveria fazer, se envolve em alguma coisa que não devia ter se envolvido, não busca a direção de Deus, e nem alguém que tem mais experiência do que ela, naquele determinado ramo de negócio. Se você está no tempo de ganhar, não gaste com aquilo que não vai te dar retorno. Vou repetir: se você está no tempo de ganhar, não gaste com aquilo que não vai te dar retorno, como passeios, viagens, comer fora. Mas pastor, está errado a gente passear? De vez em quando não. Está errado a gente viajar? De vez em quando não. Está errado comer fora? De vez em quando não. Então nós estamos aprendendo aqui a economizar, sem ser pão duro, mas sermos bons administradores. Hoje, eu e a Jana saímos da casa da minha mãe à tarde. Ela disse: estou com fome. Eu falei: vamos comer alguma coisa? Na porta da 9 de julho, eu falei: vamos embora. Em casa tem coisa para fazer lanche. A gente vai comer aqui, vai deixar 50 conto para eles. Ela olhou para mim e falou: vamos embora. Vocês estão percebendo o que é que a gente tem que fazer para melhorar a nossa situação de vida? Porque a gente é bom de reclamar, mas a gente gasta aquilo que não pode, aquilo que não tem. A Bíblia diz: com aquilo que não é pão, ou seja, aquilo que é dispensável. Então é necessário ter disciplina para mudar algumas coisas na vida da gente. Está começando o seu próprio negócio? Nada de praia, nada de churrasco todo final de semana. Mas pastor, peraí, o senhor está pegando no pé. Eu disse o seguinte: está começando o seu negócio, nada de praia e churrasco todo final de semana, nada de caminhonetona. Você gasta o que não tem, faz o que não pode para mostrar para quem você não gosta. Quer que eu te mostre na Bíblia? Levítico capítulo 19, vou usar a tradução NVI. Levítico 19, 23. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos, vocês as considerarão proibidas, não poderão comê-las.
No quarto ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. E no quinto ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas, assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Amém? Deixa eu explicar. O que ele está dizendo? O que Deus está falando? Que quando a pessoa abre uma empresa, durante esse tempo de 3 anos e pouco, 3 anos e pouco, ela não desfruta. É proibido comer do fruto. Eu não posso viver como se eu já fosse rico, sendo que eu não sou. Se você pode se dar o luxo, beleza. Não sou eu que vou pautar a tua vida. Eu só estou dando alguns conselhos de sabedoria para quem tem dificuldade de desenvolver os seus negócios. Então a Bíblia diz que nos 3 anos você não come do fruto. Por quê? Ele cai no chão, apodrece e vai adubar a terra. Diga, é tempo de guardar. Aí no quarto ano, o que eu faço? Você não come dos frutos. Os frutos são entregues ao Senhor. Aí eu te faço uma colocação. Você tem consagrado a sua parte, a parte que lhe cabe a Deus. Porque se você não faz isso, chega uma hora que você não vai desfrutar de um tempo de prosperidade. Porque Deus manda você reconhecê-lo. Como filho, como filha, nós temos que entender. Se tenho esta árvore, se o Senhor me deu, se ela me oferece alimento, é porque Ele me abençoou. Logo, no quarto ano, eu quero dedicar ao Senhor. Agora, só no quinto ano é que a pessoa vai desfrutar. Só no quinto ano. Vamos lá. Qual sua renda familiar? Porque um dos erros que cometemos, qual é? Eu tenho o meu dinheiro e minha esposa tem o dinheiro dela. Você sabia que casamento é uma sociedade? Tanto é que na hora de um divórcio, é separado até as colheres em partes iguais. Eu sei que isso é delicado dentro da nossa cultura, porque o homem não quer ajudar a mulher, e a mulher não quer ajudar o homem. É uma questão de egoísmo dentro do casamento, porque o casal disputa, concorre, compete. O homem pode ganhar mais do que a mulher ganhar mais do que o homem, mas quando coloca ali na renda familiar, o dinheiro é dos dois. Qual é a sua renda familiar? Tem gente aqui que não sabe. Coloca no papel o que entra e o que sai. Vou repetir. Coloca no papel o que entra e o que sai. Você precisa de planejamento. Se você não tiver planejamento, não vai ter prosperidade. Eu falei aqui na sexta-feira a respeito disso. Se você não sabe administrar sua vida pessoal, como é que você vai abrir uma empresa? Você não vai conseguir administrar também a sua empresa. Você precisa aprender a lidar com aquilo que você ganha. Quanto ganha, quanto gasta. Você precisa direcionar os recursos para aquilo que é certo, para você não perder dinheiro. Assim você vai prosperar. E você precisa então saber o quanto entra e o quanto sai. Se você não fizer isso, vai se perder nas contas. Guarda isso que eu vou te falar. 78% das pessoas no Brasil gastam mais do que ganham. 78% das pessoas no Brasil gastam mais do que ganham.
Antes de comprar alguma coisa, conversa com o marido, conversa com a esposa, conversa até com os filhos. Nós realmente precisamos disso? A mulher vai estressada para o shopping e volta com 5 sacolas, porque ela é compulsiva. A questão de gastar é emocional, traz alívio, mas não resolve o problema, só piora. Você sai para comprar um sapato, vem com 2 pares, um preto e um marrom, 3 pares de meia, um cinto para combinar, e um tênis para fazer atividade física que você nunca faz. Os vendedores, eles são treinados para arrancar de você o que você não tem. Então vocês precisam aprender alguns princípios. Vai fazer compra no supermercado? Faz uma lista antes. Não vai com fome. Evita levar criança, a não ser que seja de boa. Nós realmente precisamos disso? Na casa tem 3 televisões. Por que vai comprar mais uma? Só para desaforar o Lula, porque o Lula disse que tem que ter só uma. Nós realmente precisamos disso? Hoje, nós estamos falando de uma irmã da igreja, amados, ela tinha 2 batedeiras, 3 liquidificador, 2, 3 grill, 2, 3 torradeiras. Mas para quê? Ai, pastor, dá 5 minutos em mim, eu vou e compro. Quando ela via o comercial na TV, só esta semana, papá, compra, promoção, suadas e eternas prestações. Aí ela ia lá comprar. Nós realmente precisamos disso. Se a gente comprar, não vai ficar aí no canto, quer dizer, dinheiro perdido. É o momento de se comprar. É tempo de promoção, é tempo de desconto, é ponta de estoque. Quais as vantagens que você vai ter? E essa minha amiga americana, quando veio aqui no Brasil, tudo que ela comprava, ela pedia desconto. Eu falei, eu estou ficando envergonhado, Rita. Falou, envergonhado? Vergonha é você morar na casa da sogra e ter que lavar as calcinhas dela. Falei, então está tudo certo. Você tem dinheiro para isso? Geralmente, nós temos o cartão de crédito, que vira cartão de dívida. Use o cartão de crédito de uma forma muito consciente. Não de forma mecânica. Qualquer coisa, você passa lá o cartão. Eles te pegam na facilidade. Te oferecem um cartão e você acha que pode sair gastando. É só passar o cartão e depois você paga. Não use o cartão para pequenas compras. A gente faz muito isso, né? Adote o critério. Viva com o básico, não ostente, nem seja um esbanjador. Vale a pena você juntar o dinheiro e comprar à vista. Mas para isso acontecer, a gente tem que se disciplinar. Não empreste o nome, o cartão, cheque, nem dinheiro de ninguém. Pastor, se eu não emprestar, eu vou morrer de fome. Pense assim, eu não devo me endividar mais.
Diga, eu não posso me endividar mais. Eu não devo me endividar mais. Então quem vai mudar a sua realidade é você fazendo as escolhas certas. Geralmente essas pessoas não têm um fundo de emergência. E se acontece de perder o emprego, começa o ciclo da desgraça. Um abismo chama outro abismo. Tem um ditado americano que diz assim, que quando você empresta dinheiro, pode ser dinheiro, cheque, cartão, nome. Quando você empresta o dinheiro, você perde o dinheiro e perde o amigo. Quantos aqui sabem que isso é verdade? Diga amém. Quem aqui já foi prejudicado na sua vida pessoal por conta de outra pessoa que comprou e não pagou? Diga, eu perdoo ele agora, Jesus. Eu sei que deu vontade de clamar por justiça, mas diga, eu perdoo ele agora, no nome de Jesus. Deixa eu te ensinar um outro princípio importante. Aprenda a falar não para você e para o outro. Diga aí, aprenda diga aí para alguém, aprenda a falar não para você e para outra pessoa. Às vezes a gente precisa fazer isso. Você precisa melhorar na sua educação financeira, ou seja, aqueles que são mais tradicionais e antigos guardam o dinheiro até hoje na poupança, mas a poupança não tem um bom rendimento. Você pode de repente fazer outros investimentos no CDB, L6, fundo imobiliário, ações, título de capitalização. Conversa no seu banco ou conversa com alguém que tem experiência. Por exemplo, Gabriel, se liga aqui, meu filho. Vou falar de você agora. Eu vou colocar um muro aí entre vocês. O Gabriel está com 18 anos, né, filho? Outro dia eu fui na casa dele, ele sentou do meu lado, parecendo um hominho. Um homem de negócios. Ele falou, pastor, olha aqui. Pegou o celular e me mostrou a tela. Eu fiz a minha primeira aplicação. Está lá comprando ações. É isso, filho? Com 18 aninhos de idade. Vai ser um futuro rico. Nós temos aqui o Fabrício, que também vai ser um futuro milionário, em breve, que também está investindo em ações. Nós temos outros irmãos na igreja que também investem em outros segmentos. Não coloque todos os seus ovos na mesma cesta. Tem que saber trabalhar com essa questão. Converse com quem sabe, pode te orientar. Mas não deixe o teu dinheiro no banco sem render, que é o oposto também de você estar gastando. E como é que você começa? Você começa investindo pouco, e a Bíblia diz em Mateus 25, 23, que se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre muito, é promessa, amém? Agora aprenda, como já falei, a dizer não para você e para os outros. Principalmente para aqueles que estão endividados. Porque você não vai resolver o problema deles. Eles vão ficar ainda mais endividados. E sabe por que a gente ajuda? Por conta da manipulação emocional. A pessoa ela sabe chegar com aquele jeitinho na gente. Você arranca as calças e dá. Você arranca a camisa e fica passando frio e dá. Então você tem que administrar o seu dom de misericórdia. Sabe por quê? Porque senão daqui a pouco vai ser 2 com chapéu na mão pedindo esmola. Você tem que saber até onde pode ajudar, desde que não comprometa a tua vida. Senão daqui a pouco você vai estar em crise por conta de outra pessoa. E isso não está certo. Esses endividados, eles são endividados compulsivos, são viciados em dever, sabia disso?
Se você limpar o nome deles, não demora muito tempo, eles surgem de novo. Conhecem gente assim? Espero que você não seja assim. Quanto tempo você conseguiu ficar com o nome limpo, sem negativar? Ah, pastor, estou acostumado. Teve um irmão que ele veio falar comigo, sabe o que ele me disse? Pastor, estou chegando é do norte, vou fazer minha compra, mobiliar toda a casa. Depois de 5 anos, meu nome limpa de novo, aí eu faço outra compra. Olha, a gente que é crente, tem que tomar muito cuidado com os princípios espirituais. Existe uma lei na Bíblia chamada lei da semeadura. Eu falei para ele, você dá prejuízo para alguém, você dá prejuízo para uma empresa, você, até o reino de Deus, amado, sabia que nós podemos dar prejuízo para o reino de Deus? Nós deixamos de cooperar, nós deixamos de ofertar, nós deixamos de dizimar, deixamos de semear, deixamos de abençoar. Então quando você dá prejuízo, você vai colher prejuízo. E a gente acha que tudo bem, presta atenção. Se foi por um escorregão, um tropeço, um vacilo, é compreensível. Não é aceitável, mas é compreensível. Porque o crente ele precisa ter caráter. O crente tem que aprender a pagar as contas em dia. Se você não pode comprar aquilo, não compra. Tive uma época da minha vida, eu estava com meu sapato furado. E eu dizia, eu prefiro ficar com meu sapato furado do que ter cobrador batendo na minha porta. A gente tem que se disciplinar. Não é fácil. Então a gente precisa, amados, aprender até onde ir. Eu posso fazer isso? Se não é o momento, não é a hora, não vou fazer. Amém? Existe uma rede de dependência e manipulação financeira. Preste atenção, vou repetir isso aqui, ó. Existe uma rede de dependência e manipulação financeira. Então você tem que mudar a sua mentalidade, para não viver a vida inteira na pindaíba. Então, a nossa vida está do jeito que está, por conta de transferirmos a culpa e não assumirmos a nossa responsabilidade. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou prosperar. Eu estou recebendo sabedoria do altar. Eu estou recebendo liberação para a minha vida, em nome de Jesus. Imagina quanto dinheiro, imagina agora, todo o dinheiro que você perde com juros, multa e parcelamento, e negociação, se você pudesse guardar este dinheiro e investir, quero que você coloque no papel isso, você vai fazer esse exercício, colocar no papel tudo que você está devendo, tudo que estão cobrando de você, de juro, encargo, multa, tudo, põe no papel, você tem que ter essa visão. Quanto é o valor que você deve? Depois identifique os juros, as multas, o encargo, que são diluídos nas prestações. E você diz assim, ah, mas dá para eu pagar a parcela. É um erro que vocês cometem. Olha só isso que eu vou dizer para você. Uma pessoa da nossa equipe tinha emprestado do banco 3 mil reais. Quanto? Ela passou por uma certa dificuldade e negociou em 72 vezes. Diga comigo, eu não acredito. Diga aí, eu não acredito. 72 vezes. Aí ela já tinha pago 5 mil. Ainda estava devendo 15 mil. Aí a gente renegociou. Ela vai pagar mais 5 mil só, numa parcela curta que cabe no seu orçamento, numa parcela baixa que cabe no seu orçamento, e ela, entre aspas, economizou 10 mil reais. Você sabe o que é isso, gente? É agiotagem legal. Olha a margem de juros que cartão de crédito cobra.
financiamento bancário cobra. É algo assim escrachante. Só que nós temos que nos libertar disso em nome de Jesus, amém? Estamos falando então de 20 mil reais. O que a pessoa poderia fazer com 20 mil reais? De uma transação mal feita, de 3 mil vira 20 mil com toda a exploração. Mas por que aumentou tanto? Porque cada vez que você renegocia, eles não pegam aquele valor lá de trás, o capital inicial. Eles pegam aquilo que você não pagou. E assim vai. O Marcelo Paes está aí ou não? Eu quero contar um testemunho aqui do Marcelo Paes. O Marcelo Paes, desde novinho, trabalhava em supermercado. Trabalhava no quê? E ele guardava todo o seu dinheiro. E o Marcelo sempre foi uma pessoa muito próspera. E quando ele foi casar, ele tinha dinheiro à vista para comprar a sua casa. O que ele fazia? Trabalhava no supermercado. Sabe o que significa? Ele é um bom administrador. Com seus 20 e poucos anos, acredito eu, comprou sua casa. Mateus e Adriele. O Mateus, chegou um menino aqui, não tinha nem barba. E quando ele conversou comigo, junto com a Adriele, ele falou: vou comprar uma casa para depois casar. Eu falei: meu filho, casa, depois você compra a casa. Ele falou: não, pastor. Quando eu vi que estava no coração dele, eu botei fé e concordei com eles. Comprou a casa e depois casou. Quantos anos você tem, meu filho? 24? E a sua esposa? 21. Por que eu estou falando isso? Porque essa jovada está passando a perna em nós. Eles estão muito mais conectados com a modernidade. Então nós precisamos planejar o nosso futuro. Como que a gente tem que fazer? Faz uma planilha. Primeira coisa que você tem que colocar, Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a primeira coisa que eu ponho na minha planilha, é o meu dízimo e a minha oferta. Aí vou botar lá, aluguel, que é sagrado, água, luz, internet, compra, combustível, estudos, que é um investimento na tua vida, isso é muito importante. Coloca lá 250 conto para sair e gastar durante o mês. O resto guarda. Se você não criar este hábito, você não vai prosperar. Ouve agora o que eu vou falar. Um outro casal muito próspero da nossa igreja, hoje tem uma casa, uma chácara, um terreno bem valorizado, 2 carros, ou não sei, a sua empresa e investimentos. São formados em curso superior, e com os seus 40 anos de idade, estão tendo uma vida de muito trabalho, muito desafio, muita luta. Mas está melhor do que muitos. Sabe como começou? Com um chevetinho. Vendeu o chevetinho, juntou o dinheiro com da noiva, e começou essa saga de prosperidade. Sabe por que eu estou contando essas coisas para vocês? É para vocês pensarem, é possível eu viver o propósito de Deus na minha vida. Porque o propósito de Deus não é da gente ficar desesperado, angustiado, deprimido, perturbado, endemoniado, pedindo recursos para Deus. Vai chegar uma hora que você vai viver uma vida desafogada, uma vida bem sucedida, uma vida abençoada.
Por que tem gente que ganha muito mais e está no vermelho? Falta de planejamento. Olha o que diz em Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, quem que dá riquezas e bens? Quem dá riquezas e bens? Quem dá riquezas e bens? E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los. Não adianta ter riquezas e bens e não termos poder para desfrutá-los. Receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus. Deus tem para o seu povo, Deus tem para a sua igreja o que nós chamamos de dom da prosperidade. Hoje eu quero orar aqui e liberar deste altar este dom da prosperidade sobre sua vida. E eu quero que você agarre isso. Eu quero que você guarde no seu coração. E eu quero que você viva em nome de Jesus a prosperidade de Deus na sua vida. Eu quero conversar com você daqui pouco tempo e você me dizer assim: pastor, estou prosperando. Pastor, estou conseguindo multiplicar. Pastor, eu estou vivendo um novo tempo. Pastor, eu estou abençoado. Pastor, aquela palavra, aquela oração, aquela bênção que foi liberada do altar mudou a minha realidade em nome de Jesus. Até mesmo, olha só, hoje nós temos programas que nos favorecem para colocar no papel todo o orçamento. Por exemplo, aqui um irmão foi fazer uma casa e olha só, ele gastou 280 mil no terreno, 13 mil na demolição, 90 mil na mão de obra, 70 mil de material, 100 mil de acabamento, e deu um valor total de 553 mil. Você não pode construir, não sei quanto é que vai ficar, vai comprando um saquinho de cimento, depois uma barra de ferro, depois um caminhão de areia. Não, é assim que se perde dinheiro. Mas pastor, eu não tenho. Depende de um planejamento. Você tem que ter um planejamento. Por exemplo, uma pessoa faz uma casa de 1 milhão para vender. Qual é o lucro? Cerca de 25%. Então o lucro dela vai ser em média de 250 mil reais. Eu estou meio assim no estreito para falar, porque a Giovana é engenheira. Ela fica fazendo conta na cabeça dela. Vamos parar por aqui, por conta do tempo. Antes de fazer a última oração para vocês, eu gostaria que você fizesse algo que é extremamente importante, porque você precisa se conectar com Deus, se conectar com o céu. Por quê? Eu estou falando de coração, eu não estou falando de valor. Porque quando você entrega alguma coisa para Deus, você está tocando o coração de Deus. Se nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum e oração pela vida financeira, você vai separar a tua semente para poder ofertar a Deus. E quando for o encerramento, o último dia da nossa campanha, que nós possamos trazer algo realmente especial para depositar no altar. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é assim, semelhante ao agricultor que saiu a semear a sua semente. A igreja é o solo, e nós plantamos a nossa semente para a propagação desta mensagem de fé, amor, esperança e salvação. Nós cuidamos das coisas de Deus. A igreja fica de portas abertas por conta de irmãos comprometidos. E eu aqui quero louvar a Deus mais uma vez por cada um de vocês que contribuíram, e por conta do compromisso de vocês, conseguimos saldar os compromissos da semana. Vamos aplaudir a Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Que o Senhor seja louvado. Separa o teu melhor
e entrega. Nós temos as maquininhas aí. Quem está com a maquininha? Temos ali a Fábia e temos aqui o Fábio. Fábio e Fábia. Eles estão com as maquininhas, você pode fazer sua oferta no cartão, tá? Você também pode fazer pelo Pix, o Pix já está em tela. Rapaziada ligeira lá em cima, já colocou aí. O nosso CNPJ é a chave, a nossa chave, tá? Da igreja. Você pode pegar o envelope, marca aí o valor, marca a data. E mesmo que você tenha feito o Pix, aprenda isso, preenche o envelope e traz e deposita no altar para você receber a oração, para receber a bênção. Amém? Então, enquanto nós vamos cantar este cântico, como que é aquela, peraí, que música é? Todas as coisas cooperam para o bem. Coopera ou não coopera, gente? Então vai essa mesmo? Então vai. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ficar em pé. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Eu gostaria que você, neste momento, fizesse esta oração com muita fé. Eu gostaria que vocês não andassem, não se mexessem. Eu gostaria que vocês levassem muito a sério este momento, porque agora é a cereja do bolo. Nós ministramos, agora nós vamos orar, para que o Senhor possa confirmar na vida de vocês e possa testificar no coração de vocês, possa mudar a mentalidade de vocês. Diga assim comigo: Deus, a tua palavra foi ministrada esta noite, e ela encontrou lugar no meu coração. Eu quero praticar os princípios que foram ensinados para viver um tempo profético de prosperidade na minha vida. Em nome de Jesus. Agora eu vou orar e você vai falar com Deus. Você vai colocar diante de Deus os teus embaraços, as tuas angústias, aquilo que te pressiona, aquilo que está roubando a tua paz, a tua alegria, a tua vontade de comer, a tua vontade de beber, de viver. Tá bom? Eu gostaria que você, em nome de Jesus, falasse com Deus agora e colocasse diante dele pelo menos 3 questões da área financeira, para que ele possa te dar direcionamento neste momento. Pai, eu quero pedir em nome de Jesus, para que estas pessoas que neste momento clamam, neste momento
suplicam. Neste momento abrem a boca e te pedem socorro, auxílio, direção. O Senhor sabe o que estas pessoas têm vivido. O Senhor sabe das dificuldades, das lutas, dos problemas na área financeira, econômica e material. O Senhor sabe da falta de recursos. O Senhor sabe que esta pessoa ganha pouco. O Senhor sabe que esta pessoa precisa de promoção. O Senhor sabe que esta pessoa precisa de aumento e reconhecimento na área financeira. O Senhor sabe que esta pessoa precisa de uma porta aberta que só o Senhor pode abrir. E a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu quero colocar diante de ti o desânimo do coração desta pessoa, a falta de motivação, de encorajamento, de iniciativa. Eu quero profetizar, Pai, deste altar, que o teu povo tem potencial para viver o novo tempo profético, para romper de fé em fé, para desfrutar de uma vida abençoada. Olha, Senhor, para estas pessoas que aqui estão e também acompanham pela internet o nosso culto. Dá sabedoria, dá discernimento, dá estratégia, capacita a tua igreja e com a bênção do dom de adquirir riquezas. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar a ti cada trabalhador, cada um que sonha em ter sua própria empresa, o seu próprio negócio. Olha para aqueles que têm os seus projetos, objetivos, metas, alvos. Olha para aquelas pessoas que já estão empreendendo, já estão empresariando. Olha para estas pessoas, Senhor, que trabalham por conta, que têm o seu comércio, que têm o seu negócio, que são profissionais liberais. Abençoa, Senhor, libera deste altar a tua bênção sobre a vida destes irmãos e sobre a vida destas irmãs. Alcança esta casa, este lar, esta família. Quebra, remova, revoga toda sentença, condenação e maldição que está sobre esta vida. Eu profetizo que você está debaixo dos cuidados do Senhor, e que o Senhor é contigo ao entrar, ao sair, aonde colocar as suas mãos e onde colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor te deu como possessão. Creia que a bênção do Senhor é sobre você. Creia, creia. A Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. O Senhor vai fazer algo muito maior do que você pediu, do que você orou, do que você quis, do que você sonhou. O que Deus tem para você é muito grande, mas esteja aliançado com Ele, e que tudo que você receba seja para glorificar, exaltar e bendizer o nome santo do Senhor hoje e todo sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos orar pela Gabi. Nós queremos que a tua graça e favor é sobre a vida dela. Ela foi para o hospital, nós não sabemos do que se trata. Que seja, Senhor, algo corriqueiro, sem importância. Que ela possa estar sendo cuidada, que ela possa estar sendo amparada por bons médicos, bons profissionais. Abençoa, Senhor. Cuida dela, cuida da Rebeca, no seu ventre, em nome de Jesus. Nós abençoamos também, Pai, cada pessoa doente, enferma, que precisa de um milagre, que precisa da sua bênção. Cura, sara e liberta cada uma das pessoas que estão na nossa lista, pedindo oração em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Abençoa os projetos de vida e também os pedidos de oração depositados sobre este altar, em nome de Jesus, amém? Que a bênção do Altíssimo repouse sobre a sua cabeça, que como óleo fresco, a sua mente possa ser abençoada, que
a sua mente seja desarmada e que o seu coração seja um terreno fértil para receber a palavra de Deus que vai transformar a sua vida. Uma semana de vitória, de saúde, de muitas bênçãos, em nome de Jesus. Vão para casa abençoados. Qualquer coisa estamos à disposição durante a semana, é só nos ligar. Amo vocês, orem por mim, eu tenho orado por vocês. Deus abençoe.